Gente, nós estamos em campanha e eu não quero me alongar muito, mas vai me direcionando aí em relação à hora, porque eu tenho algumas coisas para falar que Deus colocou no meu coração. O nosso tema hoje é família. Eu tenho orado já a Deus há algum tempo sobre isso, e ainda assim nunca é um assunto fácil de lidar. E nós acreditamos que a Bíblia, a igreja, através do poder da palavra, consegue alinhar algumas arestas na nossa vida, consegue alinhar os nossos propósitos, os desígnios do nosso coração, dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva divina para aquilo que nós entendemos como família. O texto que nós vamos usar hoje, ele é um texto clássico, está em Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Eu tenho algumas coisas a serem pontuadas e vou falar um pouco sobre o homem, sobre o papel da mulher e, se tudo der certo, der tempo, nós vamos falar também um pouco sobre o posicionamento dos filhos. Deus, ele não deixa nenhuma das pontas na nossa vida soltas. Deus, ele não deixa nada à mercê do nosso próprio entendimento. Por isso que esse versículo que o Carlos citou me chama a atenção, porque nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças e com o nosso entendimento ou pensamento. Então eu preciso alinhar algumas coisas. E dentro da nossa perspectiva de algumas coisas que se relacionam com a família, nós entendemos, eu entendo, acredito muito nisso. A Bíblia vai nos mostrar alguns caminhos e sinais de que Deus está preocupado, excessivamente preocupado, com o que nós estamos construindo enquanto família. Então nós temos alguns pontos a serem observados. De repente o que vai ser falado aqui vai ferir a sua percepção, mas no bom sentido, confrontar a sua percepção, porque todos nós, sem exceção nenhuma, fomos e somos e estamos sendo influenciados pela cultura que nos rodeia. Todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, somos influenciados pelas ideologias do mundo, pelas filosofias pagãs. E tudo isso vai direcionar a nossa vida. Tudo isso, diretamente ou indiretamente, vai influenciar a minha percepção do mundo, o meu papel dentro da minha família, o meu papel dentro da minha igreja, o meu papel na comunidade onde eu vivo, o meu papel dentro de todos os ambientes que eu circulo. Por quê? Isso está diretamente ligado, e é o que nós vamos falar hoje aqui, a princípios revelados da palavra que não podem jamais serem quebrados. Amém? Então eu preciso entender que cada um tem um papel específico, um papel diferente, uma função diferente que agrada a Deus. E Paulo vai deixar isso claro em vários dos seus textos. Colossenses é um desses. Efésios, capítulo 4, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Capítulo 5, versículo 20, 21, 22 e assim por diante. Com relação às mulheres, Paulo vai também dar algumas diretrizes. Com relação aos filhos também, em Efésios capítulo 6, existe também algumas orientações. Mas vamos lá. Qual é a preocupação de Deus no sentido da construção familiar? Muitas vezes a gente não consegue entender o que a Bíblia está nos dizendo, porque nós estamos sendo influenciados por algumas verdades ou por algumas inverdades que não são bíblicas, algumas mentiras, algumas verdades que foram contadas para nós, algumas mentiras que foram contadas para nós como que fossem verdade, como que se fossem verdades.
E nós estamos sendo levados por esse caminho de confusão, de desilusão, de conflito, inclusive dentro da família. Então, por exemplo, a Camila começou falando hoje aqui que nós precisamos aprender a perdoar. E eu falei sobre o perdão semana passada, e é interessante porque o primeiro a ser perdoado é sempre aquele que está mais próximo de mim. E dentro da nossa perspectiva, inclusive humana, e aqui não é nem uma questão espiritual só, eu vou falar desse aspecto humano para a gente poder entender. O primeiro que vai me causar prejuízo, provavelmente, e na maioria das vezes, é sempre o familiar. O primeiro que vai me causar prejuízo, aquele que vai me prejudicar, aquele que vai confrontar aquilo que eu olho e às vezes até desconfio de que esteja errado, é um familiar. Para quem é casado, o primeiro que vai ser confrontado, ou o confronto vai vir primeiro do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. Então nós precisamos aprender a administrar todas as diretrizes e orientações que Deus nos dá através da sua palavra e aplicar nas nossas vidas. Por quê? É na palavra e com a excelência do Espírito Santo em cada um de nós, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como parente de alguém, familiar de alguém, que nós vamos corrigir, orientar, ensinar, com graça e com amor. Então nós vamos ler aqui comigo. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 3, no versículo 18 de Colossenses. Olha que interessante. Eu vou ler, tá bom? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém o Senhor. Isso aqui a gente vai cravar isso aqui para a gente entender algumas coisas. Versículo 19: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Eu vou ler o 20 também. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Vamos lá então. Olha que interessante. Paulo, quando ele inicia o capítulo 3 de Colossenses, ele está dando uma orientação para que o povo, homem e mulher, não se esquecessem de buscar as coisas de Deus. E mais para o final do capítulo, ele vai entrar na dimensão, na natureza daquilo que é um pouco mais íntimo, daquilo que é privado, dentro do uso do costume daquela época para os seus familiares, para aquilo que agrada a Deus dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo da sua intimidade, dentro daquilo que eu e você temos como privado. E olha que interessante, quando Paulo vai dar orientações para as mulheres e para os maridos também, para as mulheres, para os homens, ele vai falar sempre com uma régua, um patamar sempre direcionado para Deus, para Jesus. Então, as mulheres devem estar sujeitas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. E aqui eu faço alguns parênteses. Em Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler isso tudo junto. Acho que eu marquei aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Alguém lê para mim, por favor? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Idônea, essa é a palavra. Olha que interessante. Deus não cria o homem, com exceção de alguns que foram chamados para o celibato, mas Ele não cria o homem para ser e viver sozinho, ou para ser e viver só. Deus cria o homem com algumas finalidades e algumas características, alguns propósitos a serem compartilhados. E eu quero falar aqui primeiro do homem. Por quê? Qual é a característica para que eu e você, para que nós, enquanto família, pudéssemos glorificar a Deus? Qual é a característica que o homem deve ter? Eu fiz algumas anotações. O homem deve ter, por excelência,
por vocação, por chamado e obediência, a vida sacrificial. Deus, Ele quer um homem que esteja disposto a morrer da mesma forma que Jesus morre pela igreja. Deus quer um homem pronto a ser o protetor, a ser o guardador da sua esposa, a ser o guardador e o provedor do seu lar, dos seus filhos. E aqui a gente pode falar de muitas coisas, mas o que me chama a atenção é ver o cuidado que Deus tem com aquilo que diz respeito à submissão das mulheres. Porque muitas vezes a gente entende submissão de uma forma equivocada, principalmente o homem nos dias contemporâneos, nos dias atuais. Não é sufocar, não é ordenar, não é ser agressivo, grosseiro. Em outras palavras, ou traduzindo melhor para os dias de hoje, não é ser machista na essência da palavra. Nós não sabemos discernir o que é ter uma mulher submissa ou ser uma mulher submissa. E a palavra vai nos dar diretrizes para entender isso. A mulher, diante da palavra de Deus, dentro da perspectiva e do olhar divino, a mulher só deve e pode ser submissa ao homem que tem a vida sacrificial, ao homem que atende o chamado de Deus, obedece a palavra. E eu aqui não estou dizendo o homem que tem vocação ministerial, eu estou falando do homem que agrada a Deus nas suas funções no dia a dia. Então veja bem, nós estamos entrando numa campanha falando de 12 princípios para governar em 2025. E um dos princípios que nós podemos entender aqui, além da obediência, além daquilo que Deus está nos mostrando diretamente, é o prazer em ser cuidado por alguém que se submete a Deus. Então, o que acontece? A mulher, ela vai olhar para o homem e ela vai ter entendimento de que aquele homem pode receber a sua submissão se ele for submisso a Deus. Pastor, mas isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a... Tem sim. Porque, por exemplo, se você ainda não casou, se você ainda não tem família, você vai ter. Nós vamos falar sobre isso. A Bíblia vai dizer, inclusive, que dentro da natureza humana, da organização humana, como igreja, como sociedade, o solteiro deve cuidar das coisas de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Então nós precisamos entender qual é a minha função, qual é o meu papel dentro da minha família, da construção daquilo que nós estamos fazendo e vivendo e sendo para a glória de Deus. Deus tem uma função para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós a ser cumprida, a ser realizada dentro da ótica e perspectiva divina. Então, Paulo está preocupado com isso. Ele está dando orientações para o povo, mesmo que fora da igreja, pudesse agora glorificar a Deus dentro das suas famílias, dentro do núcleo familiar. O homem como homem, a mulher como mulher, e os filhos, a sua prole como os filhos. Olha que interessante. Então Deus, ele tem essa preocupação desde o começo, desde o Gênesis. Deus tem essa preocupação. Ele cria o homem, cria a mulher idônea. Essa foi a palavra que a Eva usou. E o que significa ser idônea? É como se uma mulher pronta para servir e ajudar no serviço do homem, pronta para juntos edificar aquilo que Deus colocou como missão na vida dos dois. Então, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa, não é simplesmente a sua metade, é também a metade do seu propósito, se é assim que a gente pode dizer ou traduzir, desenhar isso tudo. Dentro da perspectiva bíblica, o homem é criado para viver em conjunto com alguém que já está pronto, inclusive, para confrontá-lo e endireitar os seus caminhos. E é interessante porque a Bíblia também vai dizer que o perfil da mulher que agrada a Deus é uma mulher que é temente a Deus, serve a sua casa, cuida da sua casa, das suas coisas, e ainda assim, dizendo que a mulher sábia que edifica o seu lar, ela protege também o seu marido.
É uma proteção mútua. Existe mutualidade, reciprocidade no amor do homem para com a esposa. Pastor, mas hoje isso não acontece mais. Hoje essa verdade ainda não é absoluta, ou já não é mais absoluta nos dias que nós estamos vivendo. Mas aqui vai uma dica para você. Não é porque todo mundo faz diferente que está certo. E aí a igreja se reúne, entende a necessidade de um povo, entende a necessidade de uma comunidade, entende a necessidade de um país, de uma cidade, de uma nação. Por quê? Nós sabemos que os divórcios estão alcançando níveis estratosféricos. É divórcio atrás divórcio. 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. E a Bíblia vai dizer que isso não agrada a Deus. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas vamos lá. Qual é o ponto? Deus, desde Gênesis, está preocupado em ter um homem, uma mulher, uma família funcional para o reino. Desde Gênesis, Deus está preocupado em ter um homem que se submete a Deus, para que ele possa ter uma mulher ao seu lado idônea, sendo submissa a ele na missão que Deus, o próprio Deus, derramou sobre a vida dele. Essa é a diferença, porque nós estamos trabalhando na individualidade de cada um de nós. Nós estamos olhando e vendo e vivendo a vida na perspectiva de que tudo é direito meu. Isso é um erro diante da Bíblia, diante da palavra de Deus. Isso é um erro. Por quê? Na construção daquilo que Deus tem para mim e para você, Ele está falando o seguinte: Pedro, você precisa de alguém pronta para te confrontar, pronta para ajudar você a edificar aquilo que eu quero que você edifique. Porque sozinho você vai ter a metade daquilo que eu tenho para você. Sozinho você não alcança a prosperidade, as bênçãos que eu tenho, o nível que eu tenho para você. É Bíblia, a gente vai ler sobre isso. Então, no pior dos casos, meu irmão, a certeza que nós temos é que eu preciso entender qual é e quais são os propósitos de Deus para a minha vida, para assim entender quais são os propósitos que Deus tem para mim e para a minha família. É muito difícil. E quando a gente fala de relacionamento, de família, de casamento, as políticas hoje estão sempre nos direcionando para um lugar de entendimento equivocado. Porque os filhos agora, ou melhor, os pais já não têm mais autonomia sobre os filhos. Os filhos já podem exercer a sua independência fora do período certo. O homem não deve submissão. A Bíblia está falando que o homem também deve ser submisso à esposa. Nós lemos sobre isso aqui. Sede submissos uns aos outros. Efésios vai falar sobre isso. O homem não deve mais satisfação, submissão à sua esposa. Está errado dentro da Bíblia, isso está errado. O homem deve sim se submeter à sua esposa. Da mesma maneira, a esposa deve se submissa ao marido. Mas veja bem, só é possível quando o homem atende o chamado de Deus, obedece à palavra de Deus e cumpre com os seus propósitos em Deus. Às vezes eu até sei, mas não obedeço. Em algumas versões, o versículo 19 vai falar: não sede ou não sejam grosseiros com elas. E eu falei esses dias aqui, vi uma notícia. Nós estamos vendo, hoje tem um nome para isso, né? Feminicídio. Homens ou mulheres que estão matando mulheres. Eu acredito que a igreja, a partir da palavra de Deus, a partir da perspectiva bíblica e divina e eterna, ela tem solução para esses problemas. Todo problema social pode e deve ser enfrentado pela igreja. Então nós estamos dentro de uma bolha que nós não estamos conseguindo acessar a solução daquilo que nós estamos fazendo. Ou melhor, nós não estamos conseguindo acessar a solução dos problemas que nós estamos vivendo por falta de uma coisa que eu julgo ser muito necessária hoje. E desde sempre, na verdade. Hoje, eu, na minha experiência, entendo que isso é talvez o principal
dos antídotos desses problemas todos, que é a oração. Mas veja bem, existe uma oração específica e determinada, existe um modo de agir que agrada a Deus, existe um modo de fazer as coisas que glorificam o nome de Deus, existe um modo de fazer as coisas que já foi nos ensinado através da palavra. A Bíblia vai falar, abre comigo, 1 Pedro capítulo 3, que existe um modo certo de fazer as coisas, existe um modo certo de um homem fazer as coisas. E aqui entenda, nós precisamos entender o seguinte, que embora no nosso contexto social, que o nosso contexto sociológico, que o nosso contexto financeiro, que o nosso contexto político não nos dite essa regra, a verdade absoluta existe a partir da palavra de Deus. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja é um desafio imposto sobre o homem, é uma missão colocada sobre a vida do homem. E quantos homens nós não estamos vendo abandonando as suas esposas, abandonando os seus filhos, abandonando a sua casa, abandonando o seu lar, porque existe um mal contraindo os nossos corações, convertendo os nossos corações às idolatrias que nós estamos vendo no mundo. O homem, e aqui existe um peso muito grande, porque o homem, na maioria das vezes, que eu preciso falar, ele tem a tendência, observe, presta atenção, não que a mulher não seja, mas na maioria das vezes, o homem ele tem uma natureza escandalosa, ela é perdida na essência, e aí ele recorre ao mundo da pornografia, às imoralidades sexuais, às traições, aos pensamentos, aos devaneios imorais, que também desagravam a Deus. E aí, qual é o contexto? Hoje, não hoje exatamente, mas nos dias de hoje, o homem, para ser considerado um homem lá fora, ele precisa ter a sua família e mais 2 ou 3, precisa namorar 2 ou 3 mulheres diferentes, precisa se relacionar com várias mulheres para ser considerado um homem. E qual é a perspectiva bíblica disso? O homem e o varão que atende a perspectiva bíblica daquilo que nós estamos entendendo como família é o homem de uma mulher só, é o homem que é zeloso com a sua casa, é um homem que cuida da sua família, é o homem que preserva a vida da sua esposa, que cuida da integridade física, que cuida da beleza da sua esposa, que investe na sua casa, que investe na sua família, que cuida de tudo que está dentro do seu lar. E talvez nós estamos nos desviando disso pouco a pouco. Algumas coisas estão enraizadas no nosso coração de forma tão profunda que nós não conseguimos visualizar e vislumbrar o prazer de agradar a Deus no cuidado da família. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. O homem e a mulher, a família vem para a igreja, aparentemente estando tudo bem, enquanto lá dentro, no nosso íntimo, onde só a palavra e Deus conseguem discernir também a separação da alma e do espírito, no nosso coração, nós sabemos que estamos um caco, porque não conseguimos honrar a Deus no cuidado com aquele que está mais próximo de mim, que são os nossos familiares, que são as nossas esposas, que são os nossos esposos, para quem é mulher no caso. E nós estamos perdendo. Pedro vai falar no capítulo 3 muitos conceitos também. Seguindo ainda a mesma diretriz, a mesma direção que Paulo seguiu. Mas veja, qual é a solução de tudo? Eu quero que alguém leia para mim 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Por gentileza. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela em entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sede vós os seus cordeiros da graça da vida, para que sejam impedidas as vossas orações. Para que não seja. Para que não seja. Amém. Olha que interessante. Aí o homem vem para a igreja e fala: cara, Deus não está me ouvindo. Deus não
está me ouvindo, eu não consigo mais sair desse problema. Mas, irmão, é simples. A matemática é simples. Se você se preocupa com a sua casa, se você entende que Deus tem a solução dos seus problemas, ore um pouquinho de Bíblia. A bispa falou esses dias, 5 minutinhos de Bíblia por dia já resolve. É o seguinte, vós maridos, em algumas versões está assim, ó, na vida em comum do lar, que é esse coabitar com elas, esse conviver, coopere com elas, com entendimento, dando honra, entendendo que a mulher é o vaso mais fraco, como sendo vós, sendo vocês, cordeiros, co-participantes, o que é seu é dela, a bênção que está sobre você, está sobre ela, a bênção que está sobre ela, está sobre você. Ou seja, se você ama você mesmo, como você ama sua esposa ou vice-versa, você consegue alcançar esse nível de excelência em Deus. E se você ora por ela, se você cuida dela, as suas orações serão atendidas. E aí os homens querem ir para a igreja, mas não querem cuidar da esposa. E aí tem um ponto muito sério, que talvez não seja nem o momento de aprofundar nisso. Os homens estão defraudando as suas esposas. Os homens estão deixando de ter a vida sacrificial, de ser o sacerdote, de ser também a oferta no altar de Deus. Os homens estão abandonando o seu posto de homem. Os homens estão aposentando as suas funções de homens. Os homens estão aposentando as atividades de homens, no sentido de proteger, de cuidar, de zelar. Mas as mulheres também, muitas vezes, estão deixando de ser sábias. Abre aí sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 14. Versículo 1, por gentileza. E eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. A mulher tem que ser sábia. 14 não é isso mesmo? Fala aí, leia para mim, por favor. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa. A insensata, porém, com as mãos saberão. Amém. Então vamos lá. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, que, e aqui eu vou precisar desse exemplo, tá? Se porventura alguma de vocês tiverem algum marido que não se converteu ainda em Cristo, permaneça em silêncio, porque o seu testemunho há de salvar aquele que está perdido. A prova de vida, a prova real, a prova social de que você adora e se submete a Deus, converterá o coração do seu marido a Deus. Converterá o coração do seu marido para você que adora a Deus, que conhece a verdade. Mas aí, o que está acontecendo? Para nós aqui, as mulheres também estão vindo para a igreja. As mulheres estão vindo junto com seus maridos para a igreja, se deixando ser levada pelas filosofias e ideologias pagãs, mundanas, profanas, adotando medidas que outrora entendíamos como igreja, que feria a santidade do próprio Deus, que feria a santidade e o sacramento do casamento, buscando a sua própria independência, trabalhando, vivendo junto, mas sem ser um só, vivendo e fazendo as coisas como se pudessem ser dois, e não é. A Bíblia vai dizer que o reino dividido não prospera, e o primeiro reino que a gente tem que governar e reinar é a nossa casa, o nosso lar. Não existe um reino próspero, e aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquela felicidade, da paz que excede o entendimento, do amor que excede o entendimento que está em Cristo. Não existe essa prosperidade na vida de cada um de nós, na minha, na sua vida, dentro do nosso núcleo familiar, se eu não submeto a minha vida a Deus. E aí, eu vou para a vida, eu vou para o trabalho, eu quero conquistar as minhas coisas individualmente, tratando tudo como se fosse direito meu, e não é. Tudo que Deus deu para você é para ser compartilhado com alguém. O amor que você tem a alguém, ao seu próximo, esse primeiro amor que você deve a alguém, é sempre alguém mais perto, é sempre aquela pessoa que
está pronta, como eu falei no primeiro momento aqui, no início da palavra, é sempre aquela pessoa, sendo a sua esposa, sendo o seu esposo, que está pronta também, não só para te ajudar, mas para te confrontar. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a mulher e o homem que está pronto para servir a Deus. Então aprenda, nós não estamos priorizando, de forma geral, o mundo não prioriza mais o cuidado com a família. De forma geral, o mundo não prioriza mais a monogamia, por exemplo. De forma geral, o mundo não prioriza a educação dos filhos dentro dos princípios bíblicos. De forma geral, as mulheres e os homens estão se entregando aos seus próprios prazeres, como Paulo vai dizer em Romano, e invertendo os valores, invertendo as práticas sexuais, homens se entregando a homens, mulheres se entregando a mulheres, distorcendo e destruindo o núcleo familiar, que é, por essência, a preocupação exagerada de Deus aqui na terra. Então nós precisamos entender algumas coisas. A mulher sábia é aquela que olha para o seu marido e fala o seguinte: ele é um homem que tem a Deus, então eu experimento. A mulher sábia, a Bíblia vai dizer, nós vamos ler sobre isso ainda, se der tempo, ela também vai fazer com que o seu esposo, por exemplo, não caia na pobreza. É uma mulher que vai sempre cobrar para que ele possa avançar. É um homem diante de Deus que vive agora as características de um homem banhado pelo Espírito Santo. Vamos ler isso aí, Provérbios 30, vai lá. Depois anota isso aí e lê em casa, tá, gente? Provérbios 30, 31, aliás. Versículo 10 e 11. Assim, peraí. Provérbios 31, capítulo 10, 31, versículo 10 e 11. Olha que interessante, lembrando, essa fala aqui é a mãe de um homem, de um príncipe, de um rei, dando conselho para ele. Olha o que ela vai dizer para o seu filho, versículo 10. 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. Só tem até o 9. Só até o 9? Isso é heresia, isso é bíblia. Isso é bíblia. Meu Deus do céu. Mas vai lá, leia alguém para mim, por gentileza. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de um rico. O coração do seu marido está nela, confiando assim ele não necessitará de despojo. Meu Deus do céu. Na minha versão está assim, ó. Confiando nela, confiado, coração, né? Do seu marido. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, a mulher sábia que edifica a sua casa faz também o seu esposo, temente a Deus, o homem que entrou dentro dessas características que eu falei aqui, prosperar. Agora eu vou te contar um testemunho. A Camila perguntou se alguém tinha um testemunho, eu tenho testemunho. Glória a Deus. É, gente, dá glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Olha que interessante. O ano de 2020. A gente está em 2025. Então, em 20. Foi a pandemia, 21. Em 2021, minha mãe me ligou um dia e falou assim: Pedro, tem um terreno aqui, está sendo vendido assim, assado. E você não quer comprar não? Eu te ajudo e tal. Aí eu falei: não, mas deixa pra lá. Aí, passou-se o tempo, aquela oportunidade apareceu de novo. E eu de novo: não, deixa pra lá. Aí, mais um ano, em 2023, 24, no começo de 2024, minha mãe me ligou: vamos lá para você ver o terreno, eu vou lá com você e tal, vem aqui para você ver. Fui para Itiverava, inclusive, e nada. E aí, beleza, passou o tempo, casei, tudo bonitinho. Aí, fui para Itiverava. E a gente orando, né? Meu Deus, me ajuda, preciso comprar algumas coisas, quero comprar minha casa, quero ter minhas coisas e tal. A gente colocou nas nossas metas, juntei com a minha esposa, conversei com ela: amor, a gente vai fazer isso, assim, assado. O que você acha? Dá, então vamos. E comecei a organizar as coisas. E aí, na viagem no final do ano, a gente já tinha feito a nossa lista de metas para 2025. A gente orou, tudo junto, bonitinho. Aí chegou lá,
o cara me ligou, eu vim aqui pra você ver um terreno e tal. Eu até fui lá ver o terreno, fui, vi, sentei com ele, conversei, fiz as contas, aí eu falei, irmão, agora não é hora não, agora não vai dar. E ele é cristão também, né? Ele, não, vai, tem, Deus vai te abençoar. Aí eu falei, não, amém, Deus vai abençoar. Fui, conversei e fui embora. Cheguei em casa, aquilo ficou no meu coração, eu orei, Deus me ajuda, fiz a viagem de volta, Deus me ajuda, eu quero esse terreno, quero esse terreno. Aí ele me ligou e falou assim, ó, eu consigo para você assim, assim, sem assado. Facilitou lá para mim e falou assim, não, espera mais um pouquinho que eu vou ver com minha esposa aqui e a gente não volta a conversar. E eu orando, né? Aí eu falei, Deus, me ajuda, né? E a oração que eu faço? Eu falei, Deus, me ajuda a fazer minha esposa feliz, porque se eu fizer ela feliz, está tudo certo. E aí Deus vai ouvir minha oração e está tudo certo. Aí beleza. Aí eu falei assim, amor, tem um negócio para te contar. Não tinha comprado ainda não. Eu falei assim, ó, tem um negócio para te contar. Comprei um terreno. Eu falei, nossa, amor do céu, feliz da vida. Eu falei, vou comprar agora o terreno. Aí beleza, mandei mensagem pro cara lá. Aí ele falou assim, não, beleza, o que ele mandou tudo? Eu fiz tudo pelo WhatsApp, irmão. Glória a Deus. E agora presta atenção, qual que é o milagre? Eu não tenho dinheiro. Esse que é o milagre. Então, Deus vai prosperando. A gente comprou e glória a Deus por isso. Agora eu sou o dono de um terreno. Então assim, a esposa, e graças a Deus lá em casa, no meu casamento é uma bênção. Às vezes eu quero arrancar um pedaço dela, mas eu olho e falo, não, tem que agradar ela, meu Deus do céu. Deus vai ter que me abençoar. Aí ela fica, deita lá, às vezes a gente vai deitar empurrado um com o outro, mas a gente dorme abraçadinho. Mas é verdade. Às vezes eu nem quero fazer massagem, faz a massagem no meu pé. Aí eu tenho que fazer. Às vezes até sem querer. Mas nesse cuidado, Deus vai prosperando. E assim, e é nisso que faz com que, por exemplo, todo mundo aqui conhece minha esposa, Yasmin. É nisso que, às vezes, ela tolera um pouco mais. Porque eu também tenho limitações. A minha vida como homem não é perfeita. Nós temos dificuldades, nós temos lutas. Mas o que não pode acontecer? Eu não posso deixar de ser levado por aquilo que o mundo está impondo para mim. Eu falei esses dias para ela, amor. Ela me perguntou, por que você casou comigo? Aí falou um monte de coisa. Aí eu falei assim, ó, beleza, tem tudo isso aí. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que Deus colocou nós dois, um na vida do outro, e principalmente você na minha, é que a palavra de Deus cerca a sua vida. A palavra de Deus cerca a minha vida. Porque se eu sair do trilho, irmão, não tem casamento que aguente. Não tem família que aguente. É por isso que nós estamos vendo família atrás de família distanciando, desmanchando, sendo destruída, divórcio atrás de divórcio, famílias crescendo e sendo construídas de forma desajustadas, fora dos propósitos de Deus. É por isso que eu falo, não é simplesmente a sua metade, é a continuação, é a perpetuação do seu propósito em Deus aqui na terra. Então nós não podemos vacilar, irmão. Não existe em Deus os padrões bíblicos para o homem e para a mulher. Não existe um homem, não existe uma mulher, não existe um casal que vive junto e não é um. Em Deus não existe a possibilidade de estar dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, construindo a mesma coisa e ser individuais, indivíduos solos, priorizando só o seu direito. Você não tem direito, você não tem privacidade, você agora vive para dar satisfação a alguém. Talvez isso para o mundo deve ferir muito a masculinidade dos homens. Por quê? Existe amor só de mãe, sai de casa, da casa da mãe, casa, mas ainda não perdeu a imagem da mãe dentro do relacionamento. É sempre a mãe que é prioridade, é sempre o pai, é sempre o irmão, é sempre alguém. E eu não estou falando que você não deve amar os seus parentes, não deve honrar os seus pais. Nós vamos falar sobre isso, eu acho que não vai dar nem tempo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, 33. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, para a gente finalizar isso aqui. E aí em alguma outra oportunidade eu vou falar sobre os filhos. Já é tarde. Veja bem, Paulo de novo está dando orientações para que o homem priorize a sua esposa.
Paulo está dando orientações, da mesma forma que Pedro também dá lá em 1 Pedro, como deve ser a vida e a prioridade, qual deve ser a prioridade do homem que agrada a Deus. Existem hoje, dentro dessas possibilidades de construção de família, nessa diversidade, nessa variedade daquilo que se pode chamar de família, algumas coisas também que eu julgo serem equivocadas a partir da perspectiva bíblica. Mas veja bem, qual deve ser a prioridade do homem e da mulher depois, na construção da sua família? Deve ser o do seu cônjuge. Vamos ler. Mas o que é casado, versículo 33, cuida das coisas do mundo, em como há de quê? Leia para mim. Versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de quê? Vocês estão lendo, gente? Versículo 33, 1 Coríntios 7, 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, Em como há de quê? agradar A mulher. Existe diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Isso aqui dá um outro texto, né? Meu Deus. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. A prioridade é sempre o marido, não tem conversa. Agora presta atenção. É sempre o marido se ele for um homem temente a Deus, e é sempre uma mulher se ela também for uma mulher sábia. Então nós não temos escape, amor. Nós não temos escape. A igreja, ela precisa orientar o seu povo, as ovelhas e todas as pessoas que estão dentro e buscando viver o seu propósito, para que nós pudéssemos glorificar a Deus também através da nossa família. Agora olha que interessante. Abra sua Bíblia comigo, eu vou finalizar aqui. Embora não tenhamos muitos homens casados nesse momento, isso vai ficar registrado, nós vamos falar sobre isso em outros momentos também. Olha que interessante que Paulo vai falar aos Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante. Por isso que é importante, né, ler Bíblia. Olha que interessante isso. Lá em 1 Pedro está falando de, na vida comum do lar, eu cuidar da minha esposa, para que Deus possa ouvir as minhas orações. Então Deus ouve a minha oração a partir do momento que eu cuido da minha esposa, que eu zelo por ela, que eu protejo ela, que eu trato ela com excelência, como uma rainha de verdade. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Falta essa nobreza no nosso coração. Homens estão perdendo o trilho daquilo que a palavra está dizendo. Mas olha o que Paulo vai falar aos Efésios. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entregue tudo, a ponto de morrer pela sua esposa. Por quê? Para quê? Com qual finalidade? Olha que interessante. Para a santificar. E eu tenho falado muito isso aqui. A mulher, embora ela possa e deva também fazer esse movimento de busca pelo que é santo, preste atenção. É uma ação em conjunto, na convivência. Olha que interessante. Ame a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Meu irmão, isso aqui é o segredo da vida familiar pujante, pujando prosperidade. Esse é o segredo das famílias que dão certo no meio do caos. Esse é o segredo das famílias que prosperam onde tudo está acabado, onde tudo está destruído, onde nada funciona direito. E ele vai continuar dizendo no versículo 27. E eu quero reforçar aqui, é pela palavra, irmão. É pela palavra. Não tem jeitinho, não tem mania, não tem abandono, não tem correção, não tem gritaria que vai resolver o problema da família. É sempre pelo poder da palavra. Então o que eu recomendo para os homens e para as mulheres? Leiam Bíblia. Por quê? Porque assim eu vou saber qual é o padrão do homem. Qual é o padrão do homem? O padrão que o homem deve seguir a partir da Bíblia. Assim eu saberei, as mulheres saberão qual é o padrão que
a mulher tem que alcançar, qual é o padrão que ela deve seguir, quais são as regras e os limites que ela tem que ter para a glória de Deus e para a preservação da família. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A primeira igreja que a gente tem no lar, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus, aleluia. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si e a si mesmo. Enfim, a gente tem muitas possibilidades aqui. Eu não falei muito dos filhos hoje, mas nós vamos usar em algum momento esse caminho que nós iniciamos hoje, para que nós possamos ser e ter famílias que glorifiquem a Deus. O padrão, embora nós tenhamos como líderes responsabilidade de dizer o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como Paulo fala, o padrão é sempre Cristo. Eu falei hoje aqui, até no altar, homens e mulheres querendo acertar, pode e vão errar. Mas quando eu tenho humildade e sigo o padrão de Deus, eu tenho a humildade de voltar atrás e falar o seguinte: gente, olha aqui, ó, eu errei, me perdoem, alcancem e olhem para Cristo, olhem para a cruz de Cristo. Não deixe que os tempos difíceis, não deixe que os dias maus venham perturbar a nossa perseverança em Deus. Não deixe que os dias maus, os dias que eu estou triste, cabisbaixo, venham fazer com que meus pés deslizem. Porque eu olhei para a prosperidade do ímpio, eu olhei para a vida daquelas pessoas que não glorificam a Deus, eu olhei para as pessoas que não seguem os princípios que eu quero seguir para a minha vida. E aí o que acontece? A nossa família começa a ser parecida com quem vive lá fora e desagrada a Deus. Ela tem tudo que o povo tem, mas não tem Deus. Ela tem um carrão, a minha família tem um carrão, minha família tem uma casona, minha família tem uma conta gorda, mas desagrada a Deus. Filho desonrando o pai, pai irritando os filhos, casamentos sendo desmanchados, homens e mulheres traindo uns aos outros, casamentos que são feitos como se trocando de roupa. E a gente esquece que Deus está lá no céu dizendo o seguinte: onde está as características da mulher e do homem para a glória de Deus, ou para a minha glória? Deus dizendo: onde está a mulher que eu criei, o homem que eu criei segundo a minha imagem, a mulher que eu levantei, idônea, pronta para fazer aquele outro homem prosperar, pronta para direcionar o caminho, pronta para confrontar um ao outro e acertar e entrar no propósito? Onde está a perseverança dos filhos de Deus? Onde está a manifestação da glória de Deus no nosso meio, dentro da nossa casa? Filhos honrando os pais cuidando da esposa, os homens cuidando das esposas, as mulheres honrando e sendo submissas aos seus esposos, porque são homens tementes a Deus. Nós não estamos vendo isso mais. E aí é difícil. Você vai falar de oração com o homem? Não, eu resolvo sempre na força do meu braço. Você vai falar com a mulher? Não, eu quero a minha independência, porque eu vou trabalhar, vou conseguir cargos altos na minha empresa. Estão todos trabalhando, fazendo força contrária, trabalhando como se fossem reinos divididos. Então nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos entender quais são os propósitos e as finalidades de Deus para a nossa vida. Deus não te chamou para ser e nem viver só, mas precisamos ter um mínimo de pudor, de decência e temor de Deus para escolher com sabedoria. E eu só consigo fazer isso pelo poder da palavra. Eu só consigo olhar e fazer uma escolha decente, uma escolha coerente com o meu chamado, pelo poder da palavra. Eu só consigo ser um homem que atende à expectativa de Deus pelo poder da palavra. As mulheres só conseguem ser mulheres sábias, edificar o seu lar e trazer prosperidade para os seus maridos pelo poder da palavra. A palavra precisa nos cercar, em nome de Jesus. A palavra precisa nos cercar em todas as áreas das nossas vidas. Aqui eu termino em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra fique no seu coração, que você guarde isso, que você possa prosperar em nome de Jesus, dentro dos propósitos de Deus.